com esse bololô de onde vai achar dinheiro pra desinflação, que é só uma ilustração de como tá difícil a situação ali de aumentar a arrecadação, isso aumentou muito a percepção de risco, bateu no câmbio, bateu na curva de juros. Os analistas de política falam assim, bateu no câmbio, aí Brasília sente. A economia dos Estados Unidos ela é bastante resiliente a essa alta taxa de juros, então também o Fed aí pode se dar o luxo, né, de não precisar sair correndo, cortando juros. Então acho que foi super importante o fato de que a decisão veio de uma manutenção da taxa Selic em 10,5% e veio com consenso. Então isso deve sim reduzir um pouquinho dessa percepção de risco político, né, de ruído político. O que tem no cardápio de Haddad e Tebet, no Terraço Cast de número 433. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 21 de junho de 2024, em Ourinhos, para o 433 do Terraço Cast. Quem me acompanha é a seguinte dupla dinâmica. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E cara, de fato, a mulher do tempo sem tempo tá bem no tempo sem tempo no dia de Copom, né, gente? Porque vocês sabem que dia de Copom é bem aquele dia tempo sem tempo. E eu não sei porquê, eu não aprendo, né, que esses dias não são os dias que a gente tem que marcar 73 reuniões, porque ele começa cedo e termina tarde. Mas tudo bem, porque vocês vieram mesmo aqui, né, pra ouvir sobre a previsão do tempo. A previsão do tempo para as próximas semanas, né, os próximos dias, é de aquecimento global, né, mudança climática. Então a gente tem o outono que parece verão, o inverno que deve parecer outono, e uma loucura adiante, né? Então a previsão é de continuação dessa loucura. Realmente, dia de Copom é dia de emoção, não tem jeito. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Raquel. Estamos aí todos de volta, né? Depois de uma pequena pausa, pequenas férias aí que a gente tirou, tivemos um episódio especial. Estamos de volta essa semana, então, com o nosso boletim internacional. Aqui a Renata, como sempre, falando da Califórnia, trazendo o boletim internacional para vocês. Essa semana a gente vai falar um pouco de economia dos Estados Unidos, vai ser um boletim internacional mais curto, ainda aí voltando do nosso feriado, digamos assim, né? Não tem tanta notícia assim na economia pra gente falar, mas assim, a notícia talvez seja a falta de notícia. Inclusive, vocês estão curtindo os episódios especiais? Pode ser que eles fiquem mais presentes de agora em diante. Quem ficar, verá, ou melhor, ouvirá. Time em campo, vamos ao 4-3-3. Raquel, após colocar uma imensidão de medidas para aumento de arrecadação, finalmente a equipe econômica do governo decidiu falar em cortar despesas. O que foi apresentado a Lula por Haddad e Tebet em relação a isso? E é claro que eu esqueci de dar bom dia, boa tarde, boa noite para as minhas companheiras de podcast, Rê e Fê. Como vão vocês, se vocês estiverem me ouvindo? Porque eu confesso que eu odeio me ouvir, então eu nunca escuto este glorioso na parte que eu estou falando, só escuto vocês mesmo. Mas enfim, me perdoem a loucura. Nesses dias de Copom, às 8h15 da noite, o meu cérebro já parou de funcionar. Então também me perdoem se eu falar alguma besteira por aqui. O nosso âncora, querido âncora Caio Augusto, ele pediu, pra dificultar minha vida, pra eu falar mais ou menos de 2 assuntos, né? Então, além do Copom, porque Caio Augusto não acha que é o suficiente falar de Copom, né? Ele acha que, não, tá muito fácil você trabalhar pra Raquel, vamos dar mais um pouquinho de coisa pra ela. Ele me pediu aqui pra eu comentar sobre esse tal de corte de gastos, né? Essa agenda meio esquisita que o governo tá trazendo aí, né? Que acabou ganhando força nas últimas semanas. Eu vou dar um passo pra trás, né, para falar por que o governo do nada começou a falar disso, né? Como a gente já vem falando aqui há muito tempo nesse podcast, né, desde que esse governo assumiu, a escolha, né, do governo atual para o ajuste fiscal, então depois que virou ano, eles fizeram ali a PEC da transição e etc, mas ficou claro que era preciso fazer um ajuste, né, uma mudança nas regras do teto de gastos e blá blá blá, e o Brasil fiscal que vocês já estão cansados de ouvir. E que a escolha desse governo, então, foi de um ajuste pelo lado das receitas. Então, o objetivo ali do governo tem sido, né, enfim, ao longo aí desse ano e pouquinho de mandato, elevar a arrecadação. Então, várias medidas nesse sentido. E, como eu já falei aqui também, algumas delas vêm sendo bem-sucedidas, né, então foram aprovadas no ano passado, estão trazendo resultados, e outras nem tanto. Né? E quando a gente olha, e também a economia vem forte, então quando a gente olha, de fato, a arrecadação tá subindo aí, né, num ritmo de 8, né, mais ou menos 8, 9% acima da inflação, o que é, bastante, né, um crescimento bem robusto. Mas para
né, que o governo atinja a meta ambiciosa de 0% ali de contas no azul, essas receitas tinham que estar crescendo aí por volta de 12%, 13%, né, acima da inflação, o que é muito improvável que aconteça. E também sabendo, né, e aí o governo, e aí tem toda aquela discussão, se muda a meta, e o governo deve mudar a meta no segundo semestre, provavelmente, mas mesmo mudando, né, não caberia de acordo com o comportamento que é esperado para as despesas. E aí, nas últimas semanas, o que mudou? A percepção de risco fiscal, ela subiu muito. Assim, acho que percepção de risco fiscal e político, né? É um combo. Ela subiu muito como resultado de uma série de fatores, né? Então a gente teve ali, começou ali, né, uns 2 meses atrás, a gente começou a ficar claro essa questão da arrecadação, menor que o esperado, e o governo mantendo aquela meta, dizendo que ia alcançar, e etc. Aí depois a gente começou a ter alguns ruídos de intervenção em empresas estatais. Pô, mas o que isso tem a ver com fiscal? Em tese nada, mas esse tipo de intervenção, ele traz muita incerteza de, pô, se o governo tá intervindo nessas empresas, né, isso mexe com a bolsa, isso mexe com, né, isso ilustra a governança corporativa que o governo vê, esse mix entre até onde ele pode ir, né? Isso acaba pegando no nosso câmbio, e aí o câmbio em si mexe na inflação, que mexe nos juros. Aí também teve uma série de declarações aí do presidente desde então. Eu acho que ganhou mais força desde o dissenso, né? O dissenso da última reunião do Copom, né? Que veio aí, então, a falta de consenso em 4 diretores, aqueles apontados pelo governo atual, votaram por um corte maior da Selic, e aí teve posicionamento desde então, posicionamento do presidente sobre a autonomia do Banco Central, sobre o fato da Selic estar muito alta, sobre o novo presidente, né? Olhar, o novo presidente que ele deve indicar o ano que vem, ter que olhar para o desenvolvimento do país e blá blá blá, e não só para o controle da inflação. Então teve uma série de posicionamentos, né, no campo político que foram aumentando essa percepção de risco político e fiscal. E aí, no meio disso tudo, o mercado estressou bastante, né, mexeu bastante com o câmbio, com a curva de juros nas últimas semanas, quando teve bastante desencontro aí nesse tema de gestão de política monetária, papel do Banco Central, etc. E aí, teve um último capítulo muito importante que a gente falou aqui também, que foi a questão da desoneração, né? Então foi lá a desoneração dos 17 setores e dos municípios, da folha dos municípios, que o Congresso estendeu, o governo vetou e o Congresso derrubou o veto. Aí era preciso compor aí os 27 bilhões por conta da lei de responsabilidade fiscal e também porque isso abriria um buraco, né, no orçamento, que não estava contando com isso. E aí o governo foi lá e propôs aquela mudança no uso do crédito de PIS e COFINS. Então, vai ter uma mudança aqui, esse crédito só pode ser usado agora para PIS e COFINS, não pode ser usado para bater outros tipos de impostos, e tem algumas empresas que recebem ressarcimento vão deixar de receber, né? Então, mais ou menos, simplifiquei bastante a história. E aí o Congresso falou, não vai acontecer isso. Devolveram a MP, que é uma medida provisória. Fizeram ali realmente uma manobra para conseguir devolver parte, dizendo que precisava ter noventena, né? Que são aqueles 90 dias quando você trata de aumento de imposto, mas não é aumento de imposto. Mas enfim, conseguiram devolver. E aí o governo falou, bom, então tá bom, Congresso, vocês que encontrem uma solução, porque aqui tem a lei de responsabilidade fiscal. O STF falou que a gente precisa achar uma solução, uma fonte de compensação para essa desoneração até o meio de agosto, e a bola tá com vocês. E aí começou esse desperdício, o que vai cortar aqui? Aí começaram várias ideias, né, mirabolantes, vamos fazer mais daquela rodada de permitir que as pessoas tragam dinheiro que não está legalizado, né, que enfim, ainda não trouxe, a repatriação de recursos. Não, então vamos taxar as blusinhas. E aí, enfim, procurando de onde achar a arrecadação. Então, todo esse bololô, então aqui eu falei interferência nas estatais, eu falei ruído na decisão de política monetária, posicionamento do presidente em relação ao Banco Central, e todo esse bololô de onde vai achar dinheiro para desoneração, que é só uma ilustração de como tá difícil a situação ali de aumentar a arrecadação, isso aumentou muito a percepção de risco, bateu no câmbio, bateu na curva de juros, e quando dizem assim, né, os analistas de política falam assim, bateu no câmbio, aí aí Brasília sente, né, e aí, enfim, o câmbio explodiu, foi pra 5,40, e aí o governo começou, né, fez ali uma força-tarefa, ministro da Fazenda, planejamento, Casa Civil, não, então a gente vai cortar gastos, gente. Então, por mais que, e como tá difícil aqui a parte da arrecadação, a gente vai começar a cortar gastos. Só que aí eles começaram a falar de algumas, né, apresentaram um programa, olha, vai ter o de curto prazo e vai ter mais o estrutural de longo prazo. E aí no estrutural de longo prazo vem aqueles usual suspects, né, vamos cortar a previdência de militar, né, reforma administrativa, desvinculação de alguns benefícios assistenciais do salário mínimo, o que é bastante controverso, né, então uma série de despesas que, assim, é super estrutural, né, isso não vai fazer diferença no curtíssimo prazo. E aí falaram, não, mas a gente também tem um plano de curto prazo, a gente vai passar um pente fino em programas sociais, no BPC,
né? Vamos para que aquele benefício pago para idosos e pessoas com deficiência, vamos olhar também o seguro, o bônus salarial, sei lá o quê, né? Falaram que iam fazer esse pente fino, que assim, já estão falando que falavam que iam fazer isso desde que a Tebet assumiu o Ministério do Planejamento e até agora nada. Aí também falaram de uma coisa muito interessante, que foi a volta da DRU, né? Que é a desvinculação de receitas da União. Mas essa volta, isso é interessante porque assim, em tese, essa DRU, ela foi criada lá nos anos 90, e aí ela foi sendo estendida para todo sempre. Em tese, ela acaba esse ano. Só que o que ela é? Ela desvincula, porque você tem dentro do orçamento, né? Dentro do orçamento federal, você tem aí mais de 90% do orçamento de despesas obrigatórias. E aí sobra um tiquinho para despesas discricionárias, que é onde o governo pode cortar, pode mudar e tal. Só que ele fica com, obviamente, pouquíssimo espaço fiscal. E a DRU, ela desvincula algumas dessas despesas. Então, tem um fundo de não sei o que é usado para, né, um fundo de energia. Peraí, deixa eu verificar. Então, dando um exemplo aqui, né, tem o Fistel, que é um fundo abastecido com taxas de fiscalização e destinado à manutenção da política de telecom, né? Esse fundo, ele tem receitas que acabam superando as despesas vinculadas a ele, porque ele tem ainda umas coisas muito malucas de, tipo, manutenção de orelhão, sei lá o quê. E daí, assim, vamos desvincular, né, essas receitas que são desse fundo e poder usar esse dinheiro com outra coisa. Então a DRU faz isso, né? Tem uma série de fundos que fazem isso, que tem dinheiro sobrando, em tese, e que estão muito amarrados. Então a DRU, ela tira um pouco essas amarras. Só que, né, dá pra ver que assim, você tá tirando de um lugar pra gastar no outro. Você não tá economizando, você não tá cortando despesa nenhuma. Você tá dando maior flexibilidade, o que é bem-vindo, mas isso não muda nada, perspectiva de montante de gasto. Então não muda quanto que o governo vai gastar, não muda quanto a dívida vai subir, não muda se o arcabouço fiscal vai ser sustentável ou não. Porque começou a ficar claro que se não houver corte de despesas, né, como as despesas estão crescendo muito acima da inflação, elas vão, o arcabouço não vai ser sustentável, né, porque vai chegar um momento que elas vão passar aquela regra ali de a partir de quanto crescem as receitas, as despesas vão passar, e são despesas obrigatórias. E aí vai fazer o quê? Vai comprimindo os investimentos, até que não tem mais o que comprimir. E aí vai lá e muda a regra fiscal. Enfim, então essa é toda a discussão do governo que tá, assim, não tem muita credibilidade, porque nada parece muito ter ali começo, meio e fim, ter muita concretude. E aí, é nessa toada que eu vou para o nosso segundo tópico. Sendo bem sincero mesmo, se anúncio servisse para resolver alguma coisa, teríamos visto, até o fim de 2022, a privatização de todas as empresas estatais e de capital misto, o que teria rendido R$1 trilhão, outro R$1 trilhão teria sido arrecadado vendendo imóveis da União e até mesmo a corrupção teria acabado. Pois é, só anunciar não serve para nada se as coisas não forem colocadas em atividade de verdade. O governo finalmente, após 1 ano e meio, decidiu lembrar que além de apertar a arrecadação, também poderia, quem sabe, não se afobem, poderia também olhar para o lado dos gastos. O lembrete de que apenas anunciar não serve para nada vai para quem está falando aí desde o ano passado que não temos problema fiscal, porque agora o governo já anunciou regras novas, sendo que em menos de 3 trimestres da própria regra nova colocada, metas já mudaram e ninguém sabe nem se as tais regras irão parar de pé. Diga-se de passagem, antes mesmo dessa alteração de metas, você ouviu aqui um episódio que cravou que elas não eram críveis e que seriam alteradas. Naquele episódio falamos de 2024, mas nessa altura do campeonato, com sorte, talvez 2026 tenha algum alento. Ou não, né? Já que 2026 é um ano eleitoral e se em pleno ano inicial já houve um impulso fiscal tão elevado, é um misto de inocência e wishful thinking severo imaginar que, na época em que historicamente todo governo que quer se reeleger ou eleger sucessão gasta pra caramba, surgirão magicamente alguns cortes. De acordo com a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, temos hoje um déficit estrutural de cerca de 2% do PIB. Apenas para chegar ao zero, ao empatar das contas, né, déficit zero e tudo mais, em termos estruturais, e estruturais não significa acontecer uma vez e pronto, né, o famoso pulo do golfinho, sai da água, faz uma graça e já volta, mas acontecer de maneira consistente, seria preciso um ajuste de pelo menos R$200 bilhões. Cardápio já tem. A ver se quem faz os pedidos, quem cozinha os alimentos e quem paga a conta irão concordar e seguir adiante.
ou apenas levantarão e irão embora enquanto a cozinha pega fogo. Lado bom de finalmente termos a equipe econômica de Lula 3 falando de corte de gastos é que isso é inédito. Lado ruim é que, convenhamos, tem até o presente momento a mesma credibilidade dos trilhões que, aspas, qualquer imbecil conseguiria, fecha aspas, segundo um certo falastrão que ocupava a chefia do setor no governo anterior. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Estaria finalmente o Fed chegando perto de cumprir sua missão? Quando os juros americanos devem começar a baixar? O Fed manteve aí, né, como o pessoal gosta de falar, né, manteve a taxa de juros inalterada nessa última reunião que a gente teve agora em junho, e isso foi até bem recebido pelo mercado, já estava, né, entre o esperado. O mercado começou no começo do ano, né, a gente tinha uma expectativa, chegamos a comentar aqui também nos podcasts no começo do ano, de que o Fed iria começar a cortar os juros mais rápido aqui nos Estados Unidos e estavam se esperando até 3 cortes de juros ainda em 2024. Essa perspectiva mudou porque a economia continuou aquecida e a inflação continua, né, ainda com, assim, resistente, né, à queda. Então, essas expectativas foram se alterando e agora a gente está falando em um corte, né? O Fed já deve começar a cortar finalmente, quem sabe, né, os juros aqui nos Estados Unidos ainda em 2024, mas o que se espera agora é só um corte, né, na taxa de juros, só um corte para começar aí essa política de diminuir, né, a restrição monetária. A economia dos Estados Unidos, a gente já vem falando aqui há vários podcasts, né, ela é bastante resiliente a essa alta taxa de juros, né, apesar da taxa de juros altas, a economia continua crescendo num ritmo bastante razoável, o desemprego não aumentou consideravelmente, então também o Fed aí pode se dar o luxo, né, de não precisar sair correndo, cortando juros, só assim, com a primeira notícia, né, a gente começa a ter uma notícia boa de inflação, todo mundo fala, nossa, agora vai começar a cortar. E como o Fed, a economia não está, né, em recessão, não está com grande desemprego, também não está com pressa. Eles estão realmente querendo trazer a inflação para a meta de 2% ao ano, ainda não está nessa meta, e a perspectiva aqui nos Estados Unidos ainda é de inflação muito alta, né? Quer dizer, a inflação pode ter diminuído, mas os preços continuam muito altos. Então, também saiu um número agora recente, né, de gastos do consumidor, um gasto também que veio um pouco abaixo do que era esperado, né, com gastos em produtos, né, em bens. A gente tem o gasto total do consumidor que vem também com serviços, em geral os serviços puxam mais o gasto do consumidor do que os bens, mas mesmo assim o consumo de bens veio abaixo do esperado e o consumo em geral também, né, as coisas continuam caras, né, no mundo inteiro e aqui nos Estados Unidos não é diferente com relação a isso e essa é uma das grandes questões, né, a gente tá, como já falou também aqui milhares de vezes, né, vocês estão cansados de saber, é ano eleitoral, então a economia importa muito e há uma percepção, assim, as pessoas estão mais preocupadas hoje com inflação do que com desemprego ou queda da atividade econômica, porque realmente isso não tem acontecido de maneira tão evidente nos Estados Unidos. Então, é por isso que o Fed está mais cauteloso aí para começar a cortar juros, não quer ter que ter um repique inflacionário, então a gente vai ter essa política monetária aí, né, ao contrário do que acontece no Brasil, né, de que há uma pressão forte, inclusive política para queda de juros, porque isso ativa a economia, aumenta a geração de emprego. Aqui, até politicamente, não tem esse interesse porque o foco realmente está na preocupação com a inflação. Então é isso, os mercados, né, continuam reagindo bem, as bolsas esse ano estão indo super positivas, né? Mais de 15% de valorização do S&P, mais de 20% do Nasdaq em 2024. Mesmo essa semana, as bolsas também subiram, o S&P subiu mais de 2,5% essa semana, então os mercados aí continuam também bastante otimistas com as perspectivas aí da economia aqui dos Estados Unidos.
Economia americana mais resiliente do que basicamente todo mundo esperava, tem mantido os juros direcionados pelo Fed mais altos por mais tempo. Só nessa frase que você ouviu agora, quem nos ouve sempre deve ter lembrado de ao menos uns 10 episódios. E uns 2 ou 3 talvez até tenha se lembrado do título. A novidade que temos é que a inflação parece realmente estar caminhando para a meta, mesmo que algumas acelerações em certos setores, como no de serviços, que recentemente em dados preliminares para junho de 2024 mostrou a maior aceleração em 2 anos, também uma outra novidade é que nessa decisão recente do FONC sobre os juros nos Estados Unidos, ficou pontuado que algum corte deve ocorrer ainda em 2024, entre 1 e 2 cortes, na verdade. E a expectativa de que 4 cortes ocorram no ano que vem. Na verdade, ainda tem uma terceira novidade, que é o seguinte: de acordo com as expectativas do Fed para os juros estrutural nos Estados Unidos, agora esse juro estrutural estaria mais próximo de 3% do que de 2%, o que significa que, entre o patamar atual da taxa de juros nos Estados Unidos, que está na faixa entre 5,25% e 5,5%, e o novo estrutural, que seria de 3%, segundo essas expectativas, existe uma queda de 225 a 250 basis points colocada para os próximos anos, o que é bem relevante em se tratando da taxa de juros que serve de base para o mundo e também é praticamente o literal livre de risco do capitalismo como um todo. Em se tratando de uma economia bem mais resiliente do que se esperava, talvez possa demorar ainda mais para que essa queda aconteça e comece a acontecer, pelo menos, né? Mas de fato, segundo tudo que temos até agora, os juros devem ir do patamar atual para baixo. É um tanto improvável imaginar, no momento atual, que o Fed precise subir mais um pouco para tentar cumprir a sua missão. E bem, respondendo de modo complementar à pergunta que move esse assunto, se o Fed está chegando ou não perto de cumprir a sua missão, provavelmente sim. Mas se tem uma coisa que não farão, principalmente para não deixar sangue na água, é dizer: chegamos lá, cumprimos nossa missão. Aliás, por deixar sangue na água, falamos de modo detalhado em uma edição recente da nossa newsletter exatamente sobre isso. Você chegou a ler? Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Raquel, tivemos recentemente o Copom. O que vale ficar de olho sobre o que essa decisão encaminha para o futuro? E o segundo tópico é aquele, gente, é o Copom. Né? É isso, é o Copom. Vocês acharam que eu não ia falar de Copom? É claro que eu vou falar de Copom, porque ele teve tudo a ver com esse primeiro tema. Né? Porque, diante de toda essa incerteza, esse crescimento de incerteza de percepção de risco fiscal e político, etc., isso aumentou os riscos para o cenário de inflação adiante. Por quê? O fiscal, a piora do fiscal, ela bate tanto no câmbio, né? Porque os investidores estão ali precificando o risco, apressando o risco, né? Colocando mais risco de se investir aqui, isso bate na nossa moeda, e isso bate na inflação. Então, quando a gente olha assim, a Selic necessária para níveis diferentes de taxa de câmbio, ela vai crescendo, porque é super importante, porque a gente não pode esquecer que, assim, grande parte do que a gente produz aqui, do que a gente consome, tem preços importados, tem insumos importados, tem máquinas, tem o preço, tem o produto importado final, enfim, a taxa. Eu cansei de falar aqui que o valor do dólar, ele impacta não é só a viagem da Disney, impacta a economia como um todo. E principalmente, né, a inflação. Então, assim, esse cenário incerto, né, doméstico, ele acabou pesando bastante na decisão do Banco Central. Além disso, a questão da decisão que não foi unânime, né, isso contribuiu muito para o aumento da incerteza. Então, acho que foi super importante o fato de que a decisão veio de uma manutenção da taxa Selic em 10,5% e veio com consenso.
né? Então foi uma unanimidade. Então isso deve sim reduzir um pouquinho dessa percepção de risco político, né? De ruído político, deve trazer um certo alívio, né? Talvez quando vocês ouçam esse podcast, vocês possam ver se eu tava certo ou não, que vai trazer um certo alívio na curva de juros, ali no dólar e tal, né? Não vai resolver todos os problemas, mas pelo menos não piora. Se tivesse um dissenso de novo, segura, fujam pras montanhas, né? Ia ser um negócio puxado. Então deve reduzir um pouco o nível de estresse que a gente tem visto nas últimas semanas. Então, esse consenso. Em relação ao resto da decisão, de fato, o comunicado veio muito parecido com o último. Falando, então, ao invés de dizer que as incertezas aumentaram desde a última reunião, foi meio que um recado assim, olha, as incertezas seguem altas desde a última reunião. Então, incerteza no cenário internacional, juros altos por mais tempo, no cenário doméstico fiscal, e aí o mercado de trabalho, né, que segue bastante aquecido, atividade resiliente. Então, tudo aquilo que a gente estava vendo, que o Copom viu no último, foi repetido, né, em termos de balanços de riscos. Mas eles trouxeram um recado duro de que, bom, agora interrompemos a nossa sequência de quedas da Selic, né, paramos aqui em 10,5 e vamos ficar por aqui por um tempo. Eles não chegaram, seria mais hawkish ainda, mais forte, né? Se eles falassem, não, se for preciso, vamos voltar a subir e tal, isso não chegou a estar no comunicado, mas deixaram claro que a taxa vai seguir nesse patamar contracionista, então é alta para contrair a atividade econômica, é menos contração do que 13,75, onde ele estava um ano atrás? Claro que é menos, mas ainda é nível de contração. Então, assim, não chegamos ao patamar neutro, que é aquele patamar que não estimula nem desestimula a atividade econômica, né? O patamar neutro nominal, né? Ou seja, sem descontar a inflação, tá próximo aí de uns 9, né? Por aí. Então, ainda tá contracionista, mas não tá tanto, né? Entre 9,1375 e 9,10,5, a diferença é grande. Então, foi esse o recado do Banco Central, né? Vamos seguir por aqui, pelo menos por hora, e não deu nenhum forward guidance. Tipo, não falou pra onde vai, falou que vai ficar bastante atento aos dados, né? E é isso, assim, de uma maneira geral, eu acho que a parte fiscal eu já falei bastante, então isso que, na verdade, essa decisão, a unanimidade da decisão foi bem importante para reduzir um pouco dessa percepção de risco político, né? A percepção de risco de uma maneira geral e o ruído político, né? Então foi destaque para a unanimidade, recado parecido e Selic alta por mais tempo. Geralmente Copom vem puxar o episódio, acaba gerando o título, a capa e tudo mais. Mas dessa vez acabou vindo para o assunto final. Não porque não seja importante, mas porque, no fim das contas, novidade mesmo tivemos no tópico. Finalmente o governo falou em cortar gastos. Nessa mais recente reunião do Copom, né, sobre a Selic, em uma tentativa de buscar recuperar ao menos parte da credibilidade arranhada na reunião anterior, os membros todos do Copom optaram pela manutenção dos juros. Selic se manteve em 10,5% ao ano e, pelo visto, talvez encerre o ano dessa maneira. E tudo tem a ver com 2 fatores. Em primeiro lugar, o ainda não início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos e, em segundo, o fiscal não crível do Brasil. Pelo lado monetário, uma decisão um pouco mais bem engendrada e coesa como essa recente reduz os ânimos de desconfiança. A política seguirá batendo bumbo e culpando os juros pelo caos brasileiro, como sempre fez e sempre fará. A diferença é que, diante de um cenário em que os juros americanos têm espaço para cair, como explicado no assunto anterior e em alguns episódios desse ano, a oportunidade dada é de acertar a credibilidade do fiscal. Como diria um clássico meme da internet, não dá para saber se rimos ou se choramos ao lembrar que dependemos apenas de nós mesmos para que as coisas virem realidade. Sensível demais, eu sou alguém que chora. Antes de nos despedirmos, fica aqui a dedicatória deste episódio à memória de Christian, uma das maiores vozes da história da música brasileira, que nos deixou precocemente aos 67 anos de idade, pouco tempo antes deste episódio ser ancorado. Suas canções e a emoção impressa marcaram vidas e jamais serão esquecidas. Vamos nos despedindo da dupla dinâmica que trouxe análises
simples, mas não simplistas, neste 433 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel! Então é isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e a gente se ouve e se fala na semana que vem. E obrigado, Renata! Então era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana, um boletim internacional, como eu falei, mais curtinho, mas queria dar esse geral aí de economia americana, e na semana a gente volta aí com mais notícias e análises para vocês no boletim internacional, tá bom? Um beijo grande e até lá! Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.